já está gravando aí a nossa aula. Eu queria fazer uma pequena apresentação, né? Vocês já foram alunos, estão sendo alunos em outra disciplina nossa, de agroindústria. E o que que acontece? Essa disciplina de arte, ela é uma disciplina que me convidaram a estar instrumentando, mesmo eu sem, assim, ter os requisitos, né? Porque eu não tenho formação em artes. Eu sou bacharel em ciência da computação, sou bacharel em administração, tenho mestrado em agronegócios e estou fazendo doutorado em administração. Mas como até no doutorado nós aprendemos muito que, independente de qual linha de pesquisa ou qual área qual você esteja trabalhando, vai importar muito a questão do método, né? Então, a gente se adequa às situações. Então, dentro desse contexto, eu me sinto até habilitado, né, com o conhecimento necessário para poder estar ministrando essa disciplina para vocês. Aparentemente, é a disciplina que já teve um professor, mas houve uma descontinuação, é isso mesmo? Hein, pessoal? Professor, eu acho que sim. Era a professora Laila que dava aula pra gente, só que eu acho que o contrato dela acabou, algo desse tipo. Ah, tá. Bem, então, nós estamos com uma pendência, né, essa primeira pendência em virtude das notas, né? Vocês não tiveram notas no primeiro trimestre. Então, tem até que ver com vocês apresentar uma proposta, que é a seguinte: eu vou estar avaliando, dentro da minha ótica, o que vocês enviaram, né, dentro do primeiro módulo que vocês tiveram da disciplina, mas eu percebi também que alguns alunos não enviaram, né? Então, e aí, para ser um pouco justo, o que que eu espero? Espero o seguinte: vocês vão, aqueles que não fizeram, tá? Vão fazer aquela atividade que ela solicitou. Eu vou ver se eu consigo liberar o acesso daquela atividade, eu acho que eu consigo, né, até a nossa próxima aula. Eu vou até tentar fazer isso hoje, dentro do ambiente de aprendizagem, e aí os que não entregaram, façam aquela atividade até a próxima aula, tá bom? Eu acho que pelo tempo, nós não vamos conseguir finalizar toda a aula de hoje, e aí na próxima aula eu finalizo, e aí vocês vão fazer a atividade, né, de hoje, da aula de hoje, apenas quando eu terminar todo o conteúdo, né, que eu dividi em duas partes. Eu dividi em um conceito básico sobre a arte e a arte rupestre, tá bom? Então, só quando eu terminar a arte rupestre é que vocês estão liberados para fazerem a atividade. Essa atividade, ela nada mais é que uma síntese, né? Você vai fazer um resumo, né, básico sobre o conteúdo ministrado na aula. Então, você pode fazer um resumo pessoal, pode pegar partes do material, não importa, só quero que vocês façam essa síntese, uma análise, né, um estudo refletivo sobre o que nós vimos. A única diferença que eu quero é que seja de forma manuscrita. O que é uma forma manuscrita? Vocês vão pegar um caderno, por exemplo, vão escrever, né, de forma manual, sem ser digitado, depois tira uma foto no celular, alguma coisa nesse sentido, e pode mandar para mim. Vocês encontram alguma dificuldade nisso? Alguém não tem assim um celular, algum mecanismo para que possa estar tirando essa foto? Alguma limitação? Ou está ok? Eu acho que tá ok, professor. Está ok, né? Então tá bom. Ô, professor, Sim, tem uma limitação de linhas ou não? não, eu não, eu não gosto muito assim de limitar, porque até por ser uma disciplina de arte, eu acho que escreva o que vocês acharem que está dentro das suas limitações, tá bom? Tá bom. A partir do nosso próximo tópico, eu já vou pegar algumas questões do Enem para serem discutidas, né? Então eu vou colocar isso para que vocês possam estar refletindo dentro da temática das nossas aulas, né? O foco aqui é, além de vocês conhecerem
esse contexto da arte, mas também poderem ser, essa disciplina ser contributiva para vocês que estão estudando aí para o Enem, tá bom? Mais alguma coisa? Então, olha só para resumindo. Então, aqueles que não entregaram o trabalho, eu vou liberar o ambiente de vocês, daquela primeira parte que a professora ministrou, e aí vocês podem estar submetendo, né, o trabalho àqueles que não fizeram, dentro do contexto que ela solicitou, que está bem explícito lá, ok? Hoje eu vou começar a ministrar essa disciplina para vocês, dentro do nosso plano de ensino, e pegando também o contexto aí do Enem, e aí, provavelmente hoje vocês não terão atividade, os que já fizeram a da professora, tá bom? Eu vou colocar a data até o nosso próximo encontro. E aí, então, vamos dar continuidade, tá bom? Até dessa forma, pessoal, para não perder o que vocês já viram, né? Porque vocês já viram o conteúdo, já fizeram algumas reflexões, então isso é de suma importância. Eu vou até pausar aqui o meu vídeo para minimizar aí os efeitos da flutuação da internet, né? Que é um ambiente de aprendizado, quando você coloca as câmeras, às vezes ele fica flutuando aí. Bem, a Isabela está comentando que ela perdeu as aulas presenciais da professora. Até assim, pessoal, que quando eu estou aqui apresentando, fica um pouco difícil para mim ver o chat, né? Eu só consigo ver o chat depois, porque quando eu disponho a tela para mim fazer a apresentação da aula, a ministração, eu não vejo o que está relatado no chat. Então, aí, nesse contexto, vocês, por favor, podem estar me interrompendo a qualquer momento, tá bom? A qualquer momento eu estou aqui à disposição para vocês interromperem, falarem. E aí, quando terminar a aula, é que eu volto no chat para ver se tem mais alguma coisinha. Sempre eu utilizo esse mecanismo. A Isabela comentou aqui no chat que ela perdeu as aulas presenciais da professora. Então, Isabela, você está tendo uma segunda chance de redimissão, né? De você pegar, dar uma lida no que a professora deixou lá no ambiente virtual de aprendizagem, fazer uma síntese e fazer aquela atividade, tá bom? Aí você, nesse contexto, tem até a próxima aula para fazer. Tudo bem? Ok. Então, beleza. Porque como ficaram essas notas, né, pendentes, e aí para dar essa segunda chance, né, pessoal, porque a gente tem que fechar essa nota aí do trimestre, que a professora ministrou, então vamos ter que fazer dessa forma. Se tiver alguma objeção, alguma consideração a fazer, eu estou aqui à disposição para isso. Tá? Vocês podem mandar um zap, mandar mensagens para mim, mandar e-mail. Então, fora do nosso ambiente síncrono, eu estou sempre à disposição daqueles que me procuram. Bem, voltando então para a nossa temática de hoje, eu comecei com uma figura bem clássica do Vicente Van Gogh, né, que ele tem essa arte bem característica, que ele não pintava de forma linear, ele causava rupturas de pontas e fazia todo esse emaranhado das cores, que ficou marca da sua caracterização e que é um dos pintores mais consagrados na história. O interessante é que os quadros que ele pintava, na época, ele trocava por comida. Ele trocava por comida, eles não tinham valor algum. Tanto que ele morreu de uma situação muito precária. O Van Gogh, ele morreu praticamente assim, uma situação muito precária em termos financeiros. Teve até um autorretrato que ele fez, que ele cortou a própria orelha, né, fazendo um quadro aí que foi uma forma dele expressar a angústia e o sentimento de desvalorização que ele detinha. Imagina, você construir algo que é sua vida, que você expõe todos os seus sentimentos, que você expõe toda a sua vida e que não tem valor algum. Então, é realmente uma situação muito difícil aí durante a Idade Média, a qual vivia o Vicente Van Gogh. Bem, a arte, ela é uma palavra que se origina do vocabulário latino ars, né, lembrando que a questão do latim ela é algo bem histórico, porque remota os romanos
O idioma deles era o latim. Então, se você pegar a história de Roma, dos romanos aí que surgiram, então praticamente todos os povos daquela época foram dominados pelo grande Império Romano. Foi o maior império que já existiu dentro do nosso contexto histórico, abrangendo aí todos os continentes na época que eram conhecidos. Então, a questão desse vocábulo, ele remota à ideia de técnica e habilidade. Então, a arte, ela é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. Porque nós, como seres humanos, sempre tivemos a necessidade de nos expressar. E nada melhor que uma arte para fazer isso. Então, qualquer tipo de trabalho que você realiza, sendo da sua própria autoria, isso é tido como uma arte. Então, os elementos, o ferramental, tudo isso é algo bem subjetivo e peculiar a cada indivíduo. Então, muitas das vezes, essa caracterização do individual é que remota realmente o sucesso e a fama daquele artista. Um dos poucos artistas que conseguiram obter recursos financeiros com as suas obras de arte foi aí o grande Picasso. Então, o Picasso, ele viveu no seu glamour. Aquela arte do Picasso. Também temos como é que é, Sérgio Brito, né, daqui do Brasil também, que até teve uma questão aí problemática com ele recentemente nos Estados Unidos, na qual ele foi expulso de um restaurante, a pessoa pagou não sei quantos mil dólares por um quadro dele, né? E temos também o Salvador Dalí, né, que ficou muito famoso naquela série La Casa del Papel, na qual ele, aquelas máscaras, remonta o seu rosto. Então, ele é o grande criador e idealizador do surreal, né, do surrealismo. Então, Dalí, ele também viveu o apogeu da sua arte. Poucos os artistas são os que conseguem. Geralmente, as suas obras se valorizam em um momento póstumo. A arte, por essa caracterização, ela tem um caráter bem estético, está intimamente relacionado aí com as sensações e emoções do indivíduo. Então, a arte é criada a partir da exposição dessas sensações e emoções. Então, como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura. Então, todos esses itens são contextualizados dentro do segmento artístico que cada autor se propõe a desenvolver. Valendo salientar também que a arte ela tem uma importância funcional social, né, na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, sendo, portanto, um reflexo da nossa essência. Se você pegar aquelas figuras rupestres, que são as mais antigas datadas de um período histórico humano, você vai ver que o homem, ele expressava com aqueles instrumentos que ele tinha, né, pastes de frutas, a qual ele conseguia montar as suas tintas, montar os seus instrumentos necessários para a criação daquelas pinturas. Ou seja, uma forma de se expressar. Então, a arte tem essa característica, um mecanismo, uma maneira de você expressar. Ele existe praticamente em todas as culturas. E a sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. Então, algumas características é que fazem você categorizar parte dessa arte, e incluir os artistas que propuseram a desenvolver aquele tipo de ferramental dentro daquele contexto. Então, a arte é isso, a arte é vida, a arte é exposição do saber, e principalmente a arte, ela é a principal precursora e fomentadora da inovação. Porque o que é inovação? Inovação é você criar novas características, novas funções a produtos já existentes, ou então criar algo totalmente novo. E é visto e sabe que todos grandes idealizadores, grandes inovadores estiveram a sua fundamentação em um processo artístico. Por isso que é de suma importância a disciplina artística não apenas como um mecanismo histórico, cultural, representativo de uma sociedade, mas também como fomentador e desenvolvedor
né, de expressões nossas que vão permitir a criação de produtos, novos serviços. Então, se hoje você tem um Wi-Fi, um celular com um touchscreen, essa tecnologia de internet, tudo isso graças a uma arte, né? Foi um artista que criou, que concebeu e que inovou essa nova ideia, essa nova forma de fazer. Então, a arte ela tem essa grande caracterização e importância na nossa sociedade. Aristóteles, né, um grande filósofo grego, ele considerava a arte como uma mera imitação da realidade, tanto que ele foi duramente criticado e suas ideias foram refutadas por diversas correntes artísticas que compreendiam e acreditavam que a arte não era somente baseado na imitação da realidade, e sim na criação. Porque muitas das vezes nós podemos criar o que não é real. O Dalí é um exemplo disso. O surrealismo, ele pega conjunturas da realidade e faz essa brincadeira, faz essa mesclagem com algo inexistente e cria as suas várias formas de pensar, de saber e de representar. Durante a Idade Média, havia duas vertentes sobre a arte: as artes manuais, ou são aquelas artes mecânicas, e as artes liberais, ou as intelectuais. Então, o que envolve o intelecto, ele acaba sendo representado em uma música, ele acaba sendo representado em uma escrita. O Maquiavel, apesar de ter escrito um grande livro chamado Príncipe, a qual ele remonta a estruturação de como que um rei deveria se comportar para se manter no trono, aquilo foi uma arte. Apesar de ser um manuscrito, algo escrito, aquilo foi uma arte, um intelecto resultante de uma observação que ele havia feito. As artes mecânicas ou aquelas manuais, elas não têm algo assim intelectual. Elas têm uma representatividade, como uma pintura, uma figura, né, uma arte cênica. Então, isso já faz parte de um contexto mecânico. A primeira, que é a arte manual mecânica, ela era considerada inferior à segunda, pois a arte somente, segundo a época, era criada a partir do intelecto, a partir do racional, né, a partir da interação do homem com o seu eu, com o seu intelecto. Se pensarmos nessa questão hoje em dia, notamos que ela está mais desenvolvida. No entanto, o trabalho manual ainda ele é subjugado pelo trabalho intelectual. O intelecto ele tem um valor maior do que o manual. Como exemplo, nós temos o artesão e o artista, os quais compartilham o trabalho mental ao mesmo tempo que participam da criação artística. Entretanto, o primeiro é em grande parte considerado o indivíduo que produz uma arte menor em relação ao outro. Para se ter um exemplo, nós tivemos um grande personagem na nossa história, que foi o fundador da Apple, Steve Jobs. E o Steve Jobs, ele, se vocês lerem a biografia, vocês vão ver que uma das coisas que mais o influenciaram, que fizeram a Apple ser o que é hoje, foi exatamente a questão da arte. Ele fez cursos de arte. Então, ele acreditava que a computação, que os objetos computacionais, né, o computador em si, os pads, os smartphones, então, todos esses equipamentos oriundos aí da computação, eles deveriam ter um cunho artístico. Tanto que o Jobs foi um dos maiores inovadores da história. Se você pegar a trajetória de toda a computação desenvolvida por ele, ele realmente dividiu a informática em antes e depois dele. Então, se você pega o iMac, que foi um computador que ele veio com um desenho diferente, um design bem criativo, e ele conseguiu, através desse design, minimizar o impacto entre o homem e a máquina, né? O medo que se tinha de você operacionalizar aquilo. E ele criou aquele computador sem as caracterizações de um computador convencional, que era a fiação. Então, o iMac não tinha fio, já foi uma grande revolução. E quando ele criou o iPhone, então, imagina um celular que não precisava de ter teclas fisicamente, mas sim virtuais.
Então, Jobs realmente foi um grande entusiasta, um grande inovador. E ele, no período da vida dele, ele cursou vários cursos artísticos, desenvolvendo pintura. Então, isso acaba refletindo no que você vai fazer mais à frente. Por isso que a arte é de suma importância, porque ela incentiva cada um a pensar fora da caixinha, a pensar os instrumentos que ele possui e desenvolver e materializar um sonho dentro de uma realidade contextualizada. Então, a arte ela é fantástica e tem essa grande importância e relevância dentro da nossa sociedade. A arte, ela é um ramo da ciência que estuda os processos artísticos dentro do contexto em que foram realizados. Assim, com o intuito de facilitar os estudos, a arte ela é segmentada e dividida em algumas perspectivas da história humana. Então, por exemplo, a arte pré-histórica, que é aquela arte antes da história, ou seja, a arte antes da escrita, porque a nossa história ela passou a ser desenvolvida e criada a partir do momento que nós criamos os mecanismos que nos permitissem escrever a nossa história, escrever aquele momento a qual estamos vivendo. Isso a partir de um contexto temporal, no avançar do tempo, vai se tornando história. Então, o que hoje nós fazemos será contado no futuro e seremos apenas simples histórias no passado. Então, essa arte pré-histórica, antes do desenvolvimento da escrita, a se datar antes, né, anteriormente, aí, a 3.000 anos antes de Cristo, foi a arte rupestre. Nós vamos estar vendo até na nossa próxima aula. Não vou, então, adentrar na arte rupestre em si hoje, porque realmente não temos um tempo hábil, e eu gosto de iniciar um contexto com o início, o meio, né, e o fim. Ou seja, pegar o início de algo, fazer o desenvolvimento e fechar dentro de uma conclusão. Então, essa arte rupestre, ela remota a parte que o homem não conseguia escrever. Mas, mesmo assim, essa necessidade de se expressar, essa necessidade de mostrar os sentimentos do que estava sentindo naquele momento, resultou em alguns desenhos, em grandes obras de artes aí do homem do período aí neandertal. Depois nós temos a arte antiga, que aí já vai de 3.000 anos antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo, né? Então essa arte, a principal é a arte egípcia, que nós vamos estar vendo. Temos também a arte clássica, que corresponde a 1.000 anos antes de Cristo até 300 depois de Cristo. Então, essa arte já é representada pela arte greco-romana, que aí nós tivemos também a questão do intelecto, né, do grande desenvolvimento da ciência, porque ali foi onde surgiu praticamente todas as nossas ciências, dentro desse período da arte greco-romana. Então, tudo que nós temos hoje de saber vieram e remontaram dentro dessas grandes bases filosóficas, que foram a arte egípcia, a arte greca e a arte romana. Então, essa tríade é praticamente responsável por todo o sustentáculo intelectual que nós temos até então. Bem, nós temos também a arte medieval, né, que corresponde de 300 a 1350, né, uma numeração mais próxima da nossa realidade. E aí essa é a nossa arte gótica, né, que nós vamos estar vendo também dentro desse primeiro momento aí histórico. E a arte contemporânea, que corresponde a 1850 até os dias atuais, e nós temos a arte conceitual. Então essa arte conceitual, ela é bem interessante, porque ela acaba sendo refletida em vários objetos do nosso mundo real. Desde um celular, desde o desenvolvimento de um veículo. Então, a própria arte, que tem essa característica do design, né, do formato vislumbrado que nós temos de algo, é estudado de uma forma científica. Até temos computadores que desenvolvem artes. Né? Recentemente, eu até vi um computador, ele munido de inteligência artificial, que ele desenvolvia quadros a partir da arte de Vicente Van Gogh. Então, ele mesmo pegava as imagens e ele criava todo o formalismo
E através da contextualização e inclusão da impressora 3D, é possível desenvolver qualquer imagem, né, dentro daquele contexto que Vygotsky, né, Van Gogh, quer dizer, acabou desenvolvendo aí no passado. Então, isso são contextos novos que vêm à tona dentro de uma imersão no contexto tecnológico. Bem, pessoal, alguma coisa a ressaltar sobre esse texto que nós vimos? Algum comentário? Acho que não, professor. Tá, o texto é bem simples, esse momento é realmente um momento mais, assim, introdutório da disciplina. Como vocês já haviam tido a questão do plano de ensino, né? Esse plano de ensino. Então, esse plano de ensino, ele, né, já foi passado aí para a professora, e aí, nesse contexto, se vocês acharem necessário, eu dou uma repassada nisso aí semana que vem. Próximo dia, acho que nem semana que vem, próximo dia que nós teremos aula da disciplina, tá? Então, assim, relembrando, nós não teremos nenhuma atividade hoje, né? Aqueles que não entregaram a atividade aí enviada pela professora, solicitada pela professora, eu peço encarecidamente que vocês a façam. Eu vou liberar no ambiente de virtual de aprendizagem, né, para que vocês possam estar enviando novamente, tá? Dentro do contexto esperado que ela solicitou, e aí isso vai ser utilizado para compor a nossa nota de N1, tá bom? Porque vocês precisam dessa nota. Então, aí a partir desse momento eu vou solicitando as demais atividades aí para vocês. Alguma dúvida, meninos? Então, Tranquilo? professor, Pode falar. quem já entregou o trabalho dela no trimestre passado, tá ok. E aí só faz o fechamento geral sobre essa aula e toda a arte e entrega na atividade de hoje. Não, na verdade é o seguinte, como eu havia dito, eu só vou cobrar atividade para vocês realizarem ao término do conteúdo. Então, como esse conteúdo da arte rupestre eu não cheguei a ministrar, então aí eu não vou estar cobrando, tá bom? Então, hoje, vocês não têm nenhuma atividade da minha disciplina. Só aqueles que não entregaram a atividade da professora no trimestre passado, tá bom? Aí estes que não entregaram vão ter que realmente construir dentro da ótica que foi passada e depois submeter. Eu vou, assim que sair da aula, eu já vou no ambiente liberar esse prazo para que vocês possam enviar. Se eu não conseguir liberar, na hora que vocês forem acessar, vocês vão estar cientes disso. Se eu não conseguir liberar, então eu vou criar um outro link para que vocês, os que não entregaram a atividade da professora, possam submeter novamente, tá bom? E aí o prazo que vocês têm é até a próxima aula, ok? Ô, professor, Entendi. Sim, pode falar. Mariane? essa atividade que o senhor está falando que ela passou, é uma que ela passou no momento síncrono, o único que ela teve com nós? Exatamente, é um que tem lá no ambiente virtual de aprendizagem. Salvo engano, ó, deixa eu fazer uma leitura breve aqui. A aula 1 está dizendo, ó, tiveram 39 participantes da turma de vocês e 31 trabalhos foram enviados. O contexto é, após a leitura do texto disponível no grupo do WhatsApp, então provavelmente eu acho que vocês ainda estão inclusos nesse grupo, abra o Word e realize a atividade abaixo. Depois envie a atividade aqui no Moodle. Aí está dizendo, pesquise na internet e colhe aqui 5 imagens sobre a arte africana no Brasil, escreva um pequeno texto, no máximo 10 linhas, explicando qual a importância de estudar a arte africana, e pesquise e escreva aqui uma receita de comidas típicas africanas que nós usamos no Brasil. Item 4. Cite 2 artistas que pintaram sobre a arte africana. Então, eu creio que nessa aula foi rebatido muito a questão da arte africana. Aí tem o link aqui que ela passou do texto, né, para que vocês possam
estar fazendo essa atividade, tá bom? Porque é uma maneira de ser um pouco justo também com aqueles que não fizeram, tá? Porque aqueles que não fizeram vão ter uma segunda chance aí de entregar. E os que fizeram, eu vou estar avaliando esse trabalho de acordo com esse contexto e lançarem as notas. Tudo bem? Pode ser feito dessa forma, pessoal? Alguma dúvida, persiste ainda? Tudo bem, obrigada. Tudo certo, então? Mais alguma questão? Ô, professor, Sim, Maria Eduarda. então só para confirmar, não precisa fazer o fichamento? Não, hoje não, porque nós não terminamos ainda a arte rupestre, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, assim que finalizarmos a arte rupestre, que será na próxima aula, aí sim eu vou pedir para vocês fazerem esse fichamento, que envolve essa questão do início, né, que é um contexto realmente de arte, né, o que é arte, para que serve, e depois, aí vocês façam também aí dentro do contexto rupestre. Pode mesclar os dois, tá bom? Agora, a questão que eu peço é que seja feito de forma manuscrita, tá? Manuscrita, o meu trabalho, não da professora. Vocês viram que vocês têm que colar imagem, fazer um monte de coisas aí. Então, estes vocês podem fazer dentro do contexto que foi apresentado. Tá bom? Eu não sei se todos ainda continuam, os alunos que não enviaram, se ainda estão presentes, mas é isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Vocês têm meu contato, né? Qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagens aí à vontade para mim. Aí, assim que possível, eu vou estar respondendo, porque às vezes, dentro do contexto, não é possível responder, tá bom? A correria está grande. No demais, alguma dúvida? De mim, não, professor. Tranquilo? Então, pessoal, fiquem com Deus. Uma boa tarde, um ótimo resto da semana, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato aí comigo. Pro Até senhor mais. também. Obrigado. Um abração para todos.